Olá, internautas do Portal da Cidade. Estamos fazendo hoje a nossa última entrevista, nosso último bate-papo da nossa primeira série de conversas com os pré-candidatos a prefeito. Hoje estamos aqui com ele, muito aguardado por todos vocês aí que pediram nos comentários e nas perguntas. Saulo Pedroso. Saulo Pedroso tem 41 anos, graduado em Direito pela USF, foi vereador entre 2009 e 2012, foi o prefeito mais novo de Atibaia aos 29 anos, comandou a cidade de 2013 a 2020 e atualmente é deputado federal pelo PSD, onde recebeu mais de 80 mil votos. Agora é pré-candidato a prefeito de Atibaia com o vice-prefeito Luiz Fernando Pugliese. Saulo, muito obrigado, em primeiro lugar, pela sua presença, pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo. Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente conhecer os candidatos, para a gente ter essa aproximação do público do portal com todos os candidatos. Eu acho que isso é algo muito legal, muito importante. E bom, você foi confirmado, né, como pré-candidato pelo seu grupo aí na convenção do último domingo. E apesar de você já ter falado que era você, ainda assim foi visto como uma grande surpresa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, Lucas, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com o público que acompanha aí o Portal da Cidade, né? É uma oportunidade também da gente falar desse momento de decisão, né? Afinal de contas, eu estou como deputado e a nossa aliança escolheu o meu nome aí para ser o candidato, o timoneiro aí, o líder que vai puxar toda essa galera aí no processo eleitoral para poder pactuar com a cidade. É um plano, né? Um projeto de governo para os próximos 4 anos, ao lado do Luiz Fernando, né, que foi meu secretário de governo, já foi vereador, presidente da Câmara da cidade de Atibaia, né, uma belíssima atuação no período em que eu governei a cidade no segundo mandato. Só fazer um ajustezinho aí na questão da introdução, eu fui o prefeito mais jovem eleito pelo voto popular. O mais jovem de idade foi Walter Ingrácia de Oliveira, foi ele prefeito da cidade com, aliás, um dos melhores prefeitos que a cidade já teve, com 27 anos, mas naquela época o prefeito era nomeado, né? E de fato, todo mundo esperava a possibilidade de que a nossa aliança, até pelo tamanho dela e por contemplar diversas lideranças com condições de viabilizar uma candidatura a prefeito na cidade de Atibaia, né? Pelo nome, por recall, por apoio político, como é o caso da Simone, minha esposa, por exemplo, né, que foi um dos nomes aí que a gente cogitou, trabalhou a possibilidade, a viabilidade de ser candidato. Mas diante do momento que a cidade está vivendo, diante do momento e do status em que nós estamos identificando que a nossa administração ela está, a possibilidade da cidade definir um caminho claro do que ela quer ser no futuro, fez com que tudo isso, então, pesasse na nossa decisão, né? E é claro que uma decisão como essa, ela não é tomada só por uma única pessoa, o Saulo, conversando em casa com a Simone, isso também conta, isso também é importante, mas tem toda uma responsabilidade do lastro político de apoio que a gente precisa ter para fazer um bom governo, e que no momento em que eu for eleito, eu deixo de ser deputado, mas não perco apoio político. Não perco o apoio do nosso presidente nacional, do Kassab, da nossa bancada de 44 deputados, dos ministros do PSD que ocupam os ministérios em Brasília, do governador Tarcísio, que escolheu a nossa aliança política para apoiar, escolheu a nossa aliança política para direcionar a parceria com republicanos, que é o partido dele. Inclusive, a possibilidade da Simone ser candidata, se isso eventualmente se confirmasse, seria pelo Republicanos, partido do governador, né? Mas nós construímos aí uma força política para poder tomar essa decisão com responsabilidade e não desamparar, inclusive, a região, né? O governador se comprometeu a estar próximo dos municípios aqui, de mesmo na condição de prefeito da cidade de Atibaia, eu continuar fazendo esse papel aí de líder regional. E hoje muito mais preparado, muito mais articulado, muito mais encorpado em termos de força, conhecimento e força política, para fazer, sem dúvida nenhuma, aí um mandato histórico para a cidade de Atibaia a partir de janeiro do ano que vem. Perfeito, muito boa resposta. Bom, você falou aqui um pouquinho até de história para a gente, né, contando sobre
essa questão de você ter sido, pelo voto popular, eleito o prefeito mais jovem. E eu queria saber de quais foram as dificuldades de você ter sido eleito tão jovem, né? Ainda hoje você tem um grande grupo junto com você, por todo esse movimento político. No primeiro mandato não tinha um grupo tão grande. Não. E quais foram as maiores dificuldades naquele momento? Naquele momento foi justamente isso. Enfrentar durante a gestão, onde você precisava tomar algumas atitudes duras, né? Eu assumi a prefeitura de Atibaia, que tinha sido governada pelo PV, né? Por 12 anos, inchada com 400 cargos comissionados. Aliás, esse é um perfil, é uma prática que faz parte do perfil de gestão do PV, do PT, né? desses partidos, de inchar a prefeitura de gente, pendurar todo mundo que apoia na eleição e não fazer minimamente uma análise criteriosa em relação à qualidade técnica de quem vai trabalhar em cada um dos departamentos. E eu tive que tomar algumas decisões que eu precisava de apoio político. E a Câmara, naquele momento, então, ela foi o reflexo da eleição, porque foi uma eleição dividida entre dois grupos políticos, né? Os dois que lideraram a eleição, a corrida da eleição, durante praticamente 90% do período da eleição, e automaticamente, pela força política deles, eles fizeram mais vagas, né? Preencheram mais vagas na Câmara. De 17, um time fez 7, o outro 5, né? E o nosso 5. Então eu tinha que buscar uma composição para ter estabilidade política, para fazer uma série de reformas, tanto administrativa quanto reforma fiscal na prefeitura, revisão nos procedimentos, tomar decisões duras na administração, para poder permitir que a prefeitura então tivesse capacidade financeira para alavancar financiamento, para poder fazer investimentos em regiões que ficaram abandonadas há muito tempo. Nosso governo foi o governo que pavimentou praticamente toda a cidade, né? Bairros que aguardaram por muito tempo a pavimentação, infraestrutura, não clamavam naquela eleição, naquele momento, por um governo mais eficaz na aplicação do recurso. Assumiu uma cidade dividida. Eu escutava muito isso em 2012 na eleição. Eu estou escutando agora de novo, né? Andando aí pela cidade, conversando com as pessoas. A cidade do lado de lá, a cidade do lado de cá. Para mim não tem essa história de lado de lá, lado de cá. Uma cidade, ela tem que ser integrada. A qualidade de vida que você busca por Jardim Paulista tem que ser no Jardim Imperial. A qualidade da escola que nós temos no centro tem que ser no bairro da Boa Vista, no Portão, no Tanque, no Maracanã, na Usina, Ponte Alta, Cachoeira, Boa Vista. Enfim, para nós isso é uma questão só de posição geográfica e não de barreira socioeconômica, cultural. E eu avalio que entre os acertos e os erros a gente conseguiu fazer um bom governo, né? Tanto que fui reeleito com uma votação expressiva, e o segundo governo, então, a gente faz um trabalho então de acabamento, de preparação da cidade para os grandes investimentos, né? Investimento em saneamento, que foi paralisado no governo de Emil, investimento em mobilidade, né? Vamos falar da duplicação da Jerônimo, requalificação da Lucas, os diversos dispositivos que a gente construiu. Hoje as pessoas falam assim, Saulo, e se não tivesse sido feito todas as obras que foram feitas, né? Como é que seria a cidade hoje? Porque crescer todo lugar vai, principalmente uma cidade boa como a cidade de Atibaia. Tem que você construir um muro, não queremos que a cidade cresça. Você precisa organizar o crescimento, ter um planejamento. Inclusive fiz todo um debate em 2019 para elaborar um plano diretor à altura, né, do desejo, primeiro do que a cidade merece e atendendo e contemplando o desejo das pessoas. E não foi aprovado, né, pela Câmara Municipal na época, porque na Câmara nós tínhamos lá uma liderança que estava disputando a eleição contra o Emil e acabou perdendo, e depois não tivemos também do atual governo a coragem de aprovar, conduzir, mesmo tendo maioria na Câmara, a elaboração, a aprovação do plano diretor e, consequentemente, a lei de uso e ocupação do solo para organizar, então, esse processo de crescimento da cidade. E todo mundo está vendo aí o que é que está acontecendo. Então, eu estou sentindo que hoje a cidade está pedindo aí um administrador de pulso firme, um gestor, alguém que tenha coragem de enfrentar os desafios da cidade, colocar a mão no transporte, como eu coloquei lá atrás. Fiz a intervenção na empresa, depois a Câmara Municipal também não aprovou a intervenção, né? O bom é que não tem nessa configuração dessa eleição, não tem nenhum nome, não tem nenhum modelo novo aí não.
né? Todo mundo aí é conhecido, todo mundo já administrou a cidade, né? Você tem aí o nosso mandato de 8 anos, que foi um mandato de muitas realizações, e outros candidatos que representam governos que já administraram a cidade. Até mesmo a candidatura do Daniel, por exemplo, que parece ser aí uma onda de oportunismo pelo PL, mas ele é o governo Denning, ele foi a liderança lá que demandou todas as ações do governo do PV na época dele, né? Na época eles eram PV e PT, hoje são PL. Então é a turma que a cidade já conhece e vai ter oportunidade então de comparar os modelos que a cidade já assistiu, quem foi mais eficiente, eficaz aí, quem mais realizou, né? Para poder enfrentar esse novo momento aí. Opa, legal. Bom, você falou de uma coisa muito interessante agora, e a gente vive uma polarização no Brasil inteiro. E você falou aqui sobre, inclusive, o apoio do governador Tarcísio, né, dentro do projeto de vocês. Eu queria saber, muito se fala, né, e circula demais, você já deve ter visto várias vezes, tentando colocar a sua imagem junto com o candidato, com o presidente e outras coisas desse tipo, de forma pejorativa. E eu queria que você desse um posicionamento sobre isso, sobre essa polarização, quais são os benefícios da polarização, porque eu acredito que traga algum benefício, mas quais são também os problemas que isso traz para a nossa sociedade? Eu não vejo benefício nenhum na polarização e estou num ambiente lá que estou vendo a polarização não entregar resultado nenhum que muda a qualidade de vida das pessoas e promove as reformas que o Brasil precisa, né? A polarização, ela está sendo só um ambiente, né, um modelo de política onde um sobrevive em razão do outro e tem a oportunidade, inclusive, de ter função, ter cargo, né, para poder dizer que é deputado, dizer que é senador, sei lá, legislador, atuar na política. Porque quando você, por exemplo, vai buscar a solução de um problema, é conversando com todo mundo, através do diálogo, do entendimento, da mediação, né, contemplando o maior número de pessoas possíveis, né, buscando diminuir desigualdade através das ações do governo. É claro que todo mundo tem o que contribuir, já contribuiu e tem como contribuir, né? E eu vejo no centro a possibilidade de você contemplar, inclusive, o maior número de pessoas sacando, extraindo da própria polarização o que cada um tem de melhor, né? Porque não há, por exemplo, na polarização, minimamente o reconhecimento quando o outro faz alguma coisa que dá certo. E é contra simplesmente para ser contra. Então, você fala assim, o que está entregando de fato? Está entregando atraso. Porque a gente avança, mas a gente poderia avançar muito mais rápido, se fosse mais eficiente. E eu dou o exemplo do governador Tarcísio. Dialoga com todo mundo, conversa com todo mundo, governa para todo mundo, contempla todo mundo. Entre os acertos e os erros, isso é normal, ninguém é perfeito, claro, né? Mas sempre buscando o resultado da transformação. Né? Você disse muito bem, ficam tentando me rotular toda hora. Aliás, tentam me rotular de tudo quanto é tipo de coisa na cidade, né? Mas eu sempre fui firme no meu posicionamento. Eu não fico surfando em ondinha. Quando o PT tá bem, eu tô no PT. Como é o caso de gente aqui da cidade que quando o PT estava bem, trajetória política no partido do Leonel Brizola. E aí agora fala que é Bolsonaro? Então, assim, eu tô aqui no centro, converso com bolsonaristas, converso com todo mundo que precisa escutar. A gente pagou, aliás, até porque eu vou governar uma cidade que tem gente que vota para PT, para PL, para PSD, para republicanos. E assim, o maior compromisso que eu tenho na minha vida pública, na minha trajetória, é um compromisso com as pessoas. Não tem compromisso com o partido. O partido é uma importante ferramenta para você participar do processo democrático, mas você governa para o povo. Você governa, você busca a melhor aliança política, a melhor força política, e não é pecado isso, pensando nas pessoas. Como é que você vai transformar? Trazer investimento para habitação, para saneamento básico, para resolver os problemas de mobilidade, né? Então, porque o presidente é do PT, não quero nada de Brasília. Não quero Instituto Federal, não quero recurso para saneamento, não quero Minha Casa Minha Vida. E aí o pessoal que está morando em situação de vulnerabilidade vai ter que esperar um dia voltar um candidato da direita para o governo. Sim, acho que as coisas, na minha avaliação, as coisas não fazem sentido ser dessa maneira. Então essa questão da rotulação é para quem não tem conteúdo, quem não tem projeto, quem não consegue falar 5 minutos de administração pública. Quem você coloca na mesa aí, você fala assim, fala alguma coisa de saúde, por exemplo. Não conhece o fluxo do paciente no SUS. Por onde ele entra, onde é que está o gargalo, o que é que está faltando em termos de retaguarda na região, que equipamento nós estamos precisando,
né? Aí fica falando essas groselhas aí, esquerda, direita, é do lado de lá, do lado de cá. Inclusive é quem patrocina essa divisão na cidade, de lado de lá, de lado de cá, né, da ponte. Então a minha ideia é caminhar nessa eleição como eu sempre fiz, sem brigar com ninguém, sem dar bola para esses ataques aí de quem não tem o que explicar, o conteúdo para as pessoas, né? Não tem o que apresentar em termos de projeto. Quando tiveram a oportunidade de contribuir, não fizeram nada? Tiveram. Nós vamos medir aí, com exceção do Lucas, né, teu xará aí, do pessoal, que eu acho que nunca teve função pública na cidade. Os outros são todos nomes que já administraram a cidade, minimamente por um mandato. Então nós vamos falar sobre isso na eleição, né? E eu quero apresentar um plano para a cidade. E a cidade tem em mim, eu avalio assim, conversando com as pessoas, a grande maioria das pessoas, tem em mim uma confiança, porque sabe que tudo aquilo que eu assumo de compromisso eu entrego, né? Eu não falo na campanha para soar bem no ouvido das pessoas e depois não consegue entregar. O que não saiu dos compromissos que nós fizemos foram coisas que ou o Tribunal de Contas fez algum tipo de contestação, ou que a própria oposição judicializou, como foi o caso do hospital, por exemplo. O PSOL judicializou, né? E 2 anos depois a justiça concluiu que não tem problema nenhum. Então o prefeito atual não começa porque não quer, ou porque acha que não é problema da cidade da saúde. Eu acho que é. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito, tomo posse 8, 9, 10 horas da manhã, não sei que hora que o vereador mais votado vai marcar, saio dali e vou lá dar ordem de serviço no hospital, porque não faz sentido uma cidade desse tamanho não ter um hospital funcionando, né? Só quem não conhece da realidade, ou nega a necessidade da existência do hospital, né? Então, assim, acho que faz até parte do jogo da política, essa jogada aí, para a gente poder, inclusive, explicar as coisas que são importantes no período eleitoral. Com certeza, é muito importante explicar todas as coisas. E você tocou em um ponto, falando sobre polarização, sobre a sua experiência lá em Brasília, e eu acho que isso também é muito válido de se falar aqui. Eu vou falar aqui, não sei se os meus números estão totalmente atualizados, mas tenho certeza que você vai saber dizer melhor do que eu. Você articulou mais de 19 milhões em recursos aqui para a região. E eu queria entender de você qual a importância disso. Você, que eu saiba, é o primeiro deputado federal eleito da cidade de Atibaia, e eu queria saber da importância disso, assim, como, você que é um cara aí que está quebrando recordes, né? Foi o prefeito... Mais novo, o presidente da Câmara. O presidente da Câmara acho que foi o Tominaga, eu acho. Não, fui eu, presidente da Câmara. Acho que o Tominaga foi o vereador mais jovem, essa informação não tem. E também o primeiro deputado federal aqui da cidade de Atibaia. Com trajetória política aqui, né? Segundo um amigo nosso, que gosta de analisar profundamente a nossa história, nós já tivemos um deputado federal aqui, mas há muito tempo atrás. Quem pode confirmar isso com mais precisão, eu não fiquei atento a isso, peço até perdão, né? Mas é o Adriano Bedori, sabe, parece que Atibaia já teve um deputado federal com trajetória política aqui. Nós já tivemos deputados nos ajudando aqui. Eu, no meu mandato de prefeito, por exemplo, nós tivemos um deputado Santiago, que foi o cara que arrumou muito recurso em Brasília para nós, ajudou a resolver Minha Casa Minha Vida, obras de infraestrutura, né? Numa época que o orçamento era 380 milhões, nós fizemos 100 milhões de investimento em pavimentação, tudo com recurso do governo federal articulado por ele. E, de fato, o início do mandato, apesar de não ter sido logo no primeiro momento, porque eu não fui eleito, eu fiquei suplente depois, eu assumi, foi num curto espaço de tempo aí de resultados positivos, de muita articulação, né? Porque Brasília está vivendo esse formato agora. Para ser muito sincero contigo, a minha avaliação é que o recurso concentrado do governo federal, porque o governo federal concentra 65% aproximadamente da receita daquilo que o país produz, a cadeia produtiva, as pessoas pagam de impostos, né, na mão no controle do governo federal, e isso volta para a base, né, para as cidades, infelizmente, através dessa questão da representatividade. Deveria ser distribuído por necessidade, né, por avaliação, por diagnóstico, por estratégia. Mas tem a questão da participação política. E a gente, de fato, conseguiu muita coisa já para calibrar aí, o orçamento das diversas cidades aqui da região. Posso citar um exemplo, a cidade de Atibaia, né, que nós conseguimos recentemente 2,5 milhões para Santa Casa, e segundo informações que nós temos lá de dentro, né, se esse recurso não tivesse sido transferido para a cidade de Atibaia para Santa Casa, ela já estaria passando por um processo, já passa por um processo enorme de dificuldade, de falta de investimento, falta de controle, né? Falta de aporte de recursos. Tem muita gente boa trabalhando lá, mas precisa de estrutura,
né? Precisa de apoio, precisa o governo entender que é necessário isso. E teria um problema com 13º, com reequilíbrio contratual, né? de serviço, de trabalho, né? De remuneração. Então, isso acaba sendo um aporte importante para as cidades. Do Porto de Atibaia, Perdões, Piracaia, Nazaré e Joanópolis. Mas, de novo, né? Essa minha decisão, ela foi uma decisão, vamos dizer assim, articulada para que a gente continue tendo apoio aqui do governo federal através da bancada de 44 deputados do PSD e dos deputados que fazem parte dos partidos que estão na nossa aliança. Nós conversamos com eles, né? Deputados fortes, o MDB, por exemplo, tem o Baleia, enfim, posso fazer aqui se você for falar a lista, vai. Vai. Então nós vamos ter muito apoio político, né? Mas eu acredito muito nessa relação de confiança que eu comecei a construir já na eleição com o governador Tarcísio, né? Porque eu fui a única liderança aqui da região que acreditou no projeto Tarcísio, trabalhou, né? Colocou lá no material, no meu material de campanha, o nome do governador, né? A grande maioria, acho que 90% dos que estão aqui na cidade, quase que todos apoiaram ou o Rodrigo Garcia ou o Haddad, né? Eu não, eu já acreditava lá atrás no governador Tarcísio e eu tenho certeza que ele vai estabelecer uma excelente parceria aí com a nossa gestão. Saulo, eu quero saber, no meio de tudo isso que você faz, como você equilibra a sua vida pessoal com a vida política, com a família, com os hobbies? Sobrou algum hobby? Ainda dá tempo de praticar algum esporte? Como que é a vida pessoal? Aí você fez uma pergunta difícil. A primeira pergunta difícil que você está fazendo. Não é fácil. Política para quem se dedica, para quem tem vocação, para quem, como eu disse aqui, tem empatia pelas pessoas, né? Para quem se preocupa com as desigualdades que existem na sociedade, no dia a dia, no ambiente que você vive, né? Quem passa diante de um problema e se incomoda, e gosta de trabalhar, como é meu caso. Eu fui forjado, né, num ambiente pelos meus pais em que o sujeito tem que trabalhar, porque o trabalho é o que faz da pessoa a pessoa vencer na vida, ser alguém, né, não famoso, importante, né? E eu procuro promover esse equilíbrio, né? Hoje muito mais consciente, porque eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 13 anos, uma filha de 6, que inclusive esse é um fator que me motiva a servir a minha cidade, né? O legado de uma cidade, deixar o legado de uma cidade segura, uma cidade próspera, uma cidade em desenvolvimento, olhando para essa safra que está vindo, né? A Simone é muito parceira, muito companheira, então essa ausência que seria natural num casal em que o marido ou a esposa está na política mergulhado assim de cabeça e o cônjuge, né, o parceiro não está, a gente consegue amenizar um pouco porque ela também está muito perto, sempre está presente, sempre se coloca à disposição. Eu procuro praticar esporte, correr 2, 3 vezes por semana. Recentemente até voltei a bater uma bola com os amigos. Na verdade, jogar bola não. Eu chamo de momento de exibição. eu faço uma brincadeira com eles. Quando eu vou jogar bola, eu falo assim, não estou aqui para jogar bola, não. Vou dar aula para vocês. Porque dizem as más línguas que eu sou um bom jogador de futebol. Quando era mais novo, jogava um pouquinho melhor. Hoje a cabeça está pensando, mas o corpo não está chegando. A cabeça pensa mais rápido do que as pernas, né? Aí a turma fala, viu, você como jogador de futebol é um bom prefeito. E gosto muito de andar a cavalo, né? Todo mundo sabe, até pelo meu jeitão de falar aí, que eu sou bem sertanejo, sou bem mais pro lado do sítio, né? Da roça, caipira, gosto desse mundo, uma coisa que também faz parte do ambiente em que eu cresci. Graças a Deus as minhas filhas também, então a gente acaba no momento que é de lazer delas é o nosso. Não estou conseguindo passear muito, viajar muito, quando dá uma escapadinha em algum lugar perto por aqui mesmo. Quando tem que ir para a praia, nós vamos em Caraguatatuba ali, na Martim de Sá, né? Enfim, rapaz, fazendo malabarismo no semáforo, né? Fazendo malabarismo e olhando para ver se vai abrir lá, abrir o sinal. O importante é não deixar nenhuma bolinha cair. Também não ser atropelado, né? É verdade. Bom,
Você falou aí que você gosta bastante dessa vida sertaneja, né? E eu acho que isso é legal. E uma pergunta que eu tenho feito bastante aqui é sobre desenvolvimento urbano versus preservação ambiental. Tá. Esse é um tema bem controverso e bem polêmico aqui na nossa cidade recentemente. Sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explanasse exatamente sobre desenvolvimento urbano versus preservação ambiental aqui em Atibaia. Atibaia tem uma característica ambiental muito forte de qualidade de vida, de áreas de proteção, de preservação, que a gente precisa ter uma atenção especial, né? Tomar cuidado com a ocupação dessas regiões, tomar cuidado com a ocupação desenfreada aí da verticalização que tem se caracterizado no governo do atual prefeito, né? Contra tudo aquilo que a gente debateu em 2019. Eu vou falar muito sobre isso. Aliás, essa eleição será uma oportunidade de a gente identificar aí muita verdade que as pessoas não conhecem, só conhece quem acompanha a política de perto. Porque todo esse debate, toda essa preocupação, a gente já levantou lá em 2019, 2020, quando nós debatemos com a cidade por diversas reuniões, em todas as regiões, com todos os segmentos da cidade, a elaboração de um plano diretor que no pós-aprovação seria então regulamentado através de uma lei, teria a lei complementar da lei de uso e ocupação do solo que entra com detalhe nas regras de ocupação de cada uma, o perfil de ocupação de cada uma das regiões. Se você conversar com todo mundo quer a mesma cidade, deseja a mesma cidade. O problema é que você tem que ser efetivo no como fazer isso, na condução do plano. E tem muita gente que traz para dentro desse debate a diferença política. Esse é o problema, porque é o palanque de oportunidade para ele aparecer, para ele falar mentira, para ele falar coisa que não é verdade, né? Para ele estragar coisa que poderia ter amenizado o impacto do crescimento da cidade. Então a minha tese é a seguinte, de maneira bem resumida. Atibaia, pela localização geográfica, com a finalização do trecho norte do Rodoanel, tem um outro fator que ninguém está falando. O país acabou de debater a reforma tributária. Quando concluir, né, quando, na verdade, iniciar o processo de implantação da reforma tributária, não tem mais guerra fiscal entre os estados. Essa diferença de alíquota de ICM entre São Paulo e Sul de Minas não vai existir mais. Onde é que as empresas que foram para o Sul de Minas, elas vão ficar? Elas vão ficar na cidade de Atibaia. A cidade vai crescer. Ela está no cruzamento de duas das principais rodovias do país, que é a rodovia Dom Pedro, que faz a conexão da região metropolitana de Campinas com o Vale do Paraíba, e a Fernão Dias não precisa falar da importância dela, que todo mundo sabe. O que é que a gente precisa? Organizar através de lei. Debater aqui a construção, a viabilidade de uma legislação e entender que perfil de ocupação nós queremos para cada uma das regiões da cidade, preservando é lógico, é evidente. O meu governo de 8 anos foi o governo que mais produziu legislação na área ambiental. Tá? Vamos provar isso na campanha, mais até do que o Partido Verde. Foi o governo que debateu a APA do Rio Atibaia, que fez plano de manejo, que fez plano diretor de arborização para a cidade. Foi o governo que mais debateu. O problema é que você encaminha isso para a Câmara, e aí tem gente que estava lá na Câmara querendo ser candidato a prefeito, e ele precisa arrumar constrangimento para o cara que está governando bem. Então, eu preciso arrumar uma narrativa aqui para prejudicar ele, senão eu não vou ser prefeito nunca. E não vai ser. Contando mentira para todo mundo, não vai ser. Porque você tem que ir para uma audiência pública falando a verdade para as pessoas. E vai aparecer tudo isso na eleição. Né? Quem votou contra a intervenção da sua Atibaia, quem votou contra o plano diretor em 2020. Isso vai aparecer na eleição. Né? Quem é contra você buscar financiamento para universalizar saneamento na cidade. Ou então, assim, não tem problema você ser contra o meu formato. Diga qual é o teu. Não, eu sou contra. Então, mas que botão que aperta? Como é que faz? Não sei, mas eu sou contra. Aí é fácil. Aí qualquer um é político, qualquer um é candidato. Né? Então, eu avalio que nós temos que nos preocupar muito com isso. Nós temos que pegar as regiões que têm potencial de receber investimento em infraestrutura, preparar isso, botar esse investimento em infraestrutura na conta da iniciativa privada que está ocupando a cidade, para que ela faça a adaptação do espaço em que ela vai ocupar. Em algumas regiões da cidade a gente vai ter que estrangular mesmo, vai ter que preservar, porque essa é a nossa característica. Não queremos perder a característica da nossa cidade e não vamos perder. E eu falo tranquilamente, o governo que tem pulso firme para conduzir esse processo,
de contemplar todo mundo, porque também você não pode inviabilizar a cidade, né? Falou, ó, a partir de hoje não constrói um canil aqui mais em Atibaia. Não vai mais nada. E aí você para, você tem uma cidade entrando num processo de paralisação da atividade econômica, né? Que pode ser no setor de indústria, pode ser no setor de serviço, pode ser no setor do turismo, né? Por exemplo, como a gente tem potencial aqui, mas automaticamente tem ali um ou outro investimento na atividade imobiliária que ajuda a equilibrar, inclusive, o processo de ocupação da cidade. Se você analisar o diagnóstico da cidade que eu assumi em 2012, ela era uma cidade que tinha sido governada, de novo, né, pelo PV aí, né, por 12 anos, que só viabilizava empreendimento de alto padrão. Só. E toda a população de classe média baixa, toda a população que morava em região popular, que queria buscar um produto na cidade, né, um imóvel para poder morar, não tinha, migrou para parcelamento irregular ou clandestino, passivo de infraestrutura para a prefeitura resolver hoje. Então você tem que ter todo tipo de produto para contemplar uma cidade que está em processo de crescimento, escolhendo em que região você vai fazer isso, né? Não foi no meu governo que aprovaram o empreendimento de alto padrão lá na divisa com Jarinu e sinalizou para tudo que tinha de território entre a cidade e aquele empreendimento, sinalizou o quê? Que aquilo ia ser ocupado. Ou por que foi aprovar lá na divisa com Jarinu? Se numa área rural, no meio de uma área rural. Não foi no meu governo que se consolidaram aí com 140 e tantos parcelamentos irregulares clandestinos. Muito pelo contrário, meu governo foi o governo que buscou regularização para todo mundo, que levou infraestrutura, saneamento, né? Enfim, e que tudo aquilo vai voltar a acontecer a partir de janeiro do ano que vem, preservando a cidade, preservando a área de manancial, preservando a área de proteção ambiental, preservando a nossa riqueza, né, ambiental, enfim, é isso. É isso aí. Bom, são temas bem polêmicos e bem importantes também aqui para a nossa cidade, e eu acho que tem que ser falado, tem que ser colocado às claras, tem que mostrar. E eu queria falar também com você sobre privatizações na cidade de Atibaia. Qual a sua opinião sobre? Depende do serviço, depende do espaço. Tem coisa que é função da administração pública, atividade de Estado, polícia, educação com equidade, as pessoas, né, implantação de tempo integral, formação e qualificação, equipamentos públicos na área de formação e qualificação, o SUS. Como é que você vai privatizar o SUS? Né? Não tem jeito, mas alguns serviços você pode terceirizar. Alguns serviços podem ser executados pela iniciativa privada. Gestão de espaços, como é o caso do debate que está acontecendo na cidade de Atibaia nesse momento, né? A atual gestão quer passar tudo para a iniciativa privada. Os espaços culturais, a área de lazer, né? O problema é em que formato, né? Eu avalio que passar todo o processo de zeladoria, manutenção, cuidado, abrir, fechar, tal, não tem problema nenhum, desde que você não transforme aquilo num espaço elitizado. Então, quer passar a gestão do Cinitar, do Centro de Convenções, por exemplo, para a iniciativa privada administrar, mas vai prestigiar a cultura local, vai manter a agenda para a cultura local, vai permitir que os nossos projetos na área da cultura, vai permitir que as nossas entidades que desenvolvem belíssimos projetos na área da cultura utilizem esse espaço para fazer a sua apresentação, ou vai ficar num custo inviável, né? Então, as pessoas confundem privatização, porque daí privatização é diferente de você fazer a contratação de uma empresa para fazer a gestão, administrar. Porque na privatização, aquele espaço que o privado administra, ele precisa explorar para ter receita para poder arcar com o custo da operação, né? E às vezes ele vira as costas para a cidade nesse processo. Então, depende muito, né? Equipamento, a nossa rodoviária, ela é privatizada, não vejo problema nenhum, né? Você pode, eu queria lá atrás fazer um estádio, né, com o recurso da iniciativa privada. Então, tem coisas que tem como você passar. Transporte, por exemplo, né? Transporte é uma espécie de privatização, uma concessão, no formato de concessão, né? Mas tudo administrado, capital do privado com receita do público. A gente tem
algumas avaliações de que em alguns serviços isso funciona, em outros não, e a gente vai analisar caso a caso. Até porque o principal de uma privatização ou não é o desejo, né? Não é a questão conceitual, é a viabilidade econômica. Exatamente. Porque se não tem viabilidade econômica, você cria um problema para a administração pública e para o privado que está assinando um contrato com a prefeitura. E pode, principalmente, prejudicar as pessoas que passam a não ter acesso naquele serviço ou equipamento que está sendo privatizado. Maravilha. Saulo, agora nas perguntas pessoais eu quero saber quem foram aí as suas maiores influências na sua vida política. Agenor do Gás. Opa, fala um pouquinho mais sobre ele. Ah, você quer fazer eu chorar então? Opa, vamos chorar junto. Meu pai. Meu pai foi candidato a vereador 5 vezes. 82 foi a primeira eleição dele, 2000 foi a última, né? E a gente sempre teve comércio na região do Luanda, ali da Ressaca, né? Sempre. Meu pai veio para cá na década de 70. Eu, apesar de ter nascido em Bragança Paulista, eu morava aqui, né? Acho que a estrutura de saúde aqui não era o suficiente, sei lá. Nunca também fui investigar isso. Meu irmão também. Meu irmão nasceu em 76, nasceu lá. E a gente sempre teve comércio. E o comerciante do bairro... Não, hoje ali é centro, né? Luanda ali, Ressaca ali é centro da cidade. Mas a época era um bairro distante do centro. E a gente tinha um mercado, um armazém lá. Tem até hoje. Hoje é uma agropecuária que é do meu tio, do lado do Gás. E meu pai trabalhava com cerealista, comprava a produção de arroz, de milho, de feijão, né? Dos produtores da região. E fazia o manejo e vendia, distribuía. Então tinha caminhão, tinha o armazém, depois montou um armazém, a gente chegou a ter um supermercado no centro da cidade. Um dos maiores desses mercados que tem hoje, que são famosos, grandes aí, em 1990 da cidade, Souza Supermercado, na João Pires, no centro da cidade, era do meu pai. Um dos maiores mercados, né? As pessoas ficam tentando querer vincular a minha história de vida e a política. Nós temos uma vida particular, privada, que começou a ser construída com muito sucesso lá atrás pelo meu pai. Né? As pessoas, quando falam alguma bobagem, groselha pra rua, eu até fico um pouco chateado com isso, porque não investiga, né? Não vai procurar saber. E a gente tinha um mercado, chegou a ter um mercado, um dos maiores na cidade, né? Na rua João Pires. E por ser, então, um comerciante, na época hoje a gente fala empresário, né? Comerciante, você acaba sendo uma liderança, uma referência. E ele sempre era, então, convidado a participar da eleição. Participou 5 vezes, nunca ganhou. Meu pai era um cara muito bom, sabe? Um homem muito, muito correto, muito direito. Transmitiu isso para os filhos, para mim, para o meu irmão, né? Muito justo. E ele não teve oportunidade. Quando ele cansou da política, um dia... Só que ele era bem votado. E as pessoas que faziam aquelas composições de chapa, os presidentes de partidos, né? Os presidentes à época dos partidos, procuravam ele para ele fazer parte mas pensando nele como uma liderança ali para ajudar na soma do voto, né? Porque ele sempre tinha uma votação expressiva. Na época, em 1996, por exemplo, eleição de 96, ele teve tipo 400 votos e não foi eleito. Então ele era bem votado, mas estava num partido muito forte. Aí, em determinado momento, quando foi perto da eleição de 2004, o pessoal procurando, Agenor, agora vai, é sua vez, é sua vez, é sua vez. Ele falou, não quero saber mais disso aí. Meu filho, eu com 21 anos de idade, 20 anos de idade na época, acabei filiando num partido, no PP, né? E aí, por influência dele, fui candidato a vereador, quase ganhei a eleição, fiquei suplente. Mas aí, infelizmente, perdi meu pai 2 anos depois, em 2005. E em 2008, então, a cidade... Eu costumo dizer assim, eu trabalhei, me dediquei, mas a cidade, principalmente o bairro nosso ali, a região, fez uma homenagem a ele, me elegendo vereador, e aí a trajetória o povo conhece aí. É isso aí. Bom, vamos para uma outra pergunta bem cabulosa aqui. Ixi. Eu quero saber a sua opinião sobre corrupção e falta de transparência na política. Você teve alguns
algumas questões recentes de quase não poder se candidatar e poder. Eu mesmo fiz a notícia, as duas notícias, e eu queria que você comentasse sobre esse fato, porque eu acho que é bem importante para as pessoas estarem por dentro aí do que acontece aí, sobre transparência e corrupção na política. Essa é uma narrativa, inclusive, que o pessoal explora muito só no ano da eleição, né? Quando é ano de eleição, o Saulo não pode ser candidato, o Saulo tem problema, tal. Quando não é ano de eleição, o Saulo é bonzinho, o Saulo é gente boa, o Saulo é acessível, o Saulo tem que voltar, o Saulo não sei o que e tal. Mas eu, hoje, com 41 anos de idade, eu lido com isso com muito mais tranquilidade, né? Porque tudo isso são narrativas que quem é oposição constrói porque não consegue contestar o trabalho. Então ele não contesta a minha realização, ele não contesta as ações, e aí ele leva para esse campo. No meu governo, nós implantamos na prefeitura o Andoc, Atibaia Sem Papel. Então todo ato praticado está lá dentro. Todo ato praticado, né? Quando eu assumi, a prefeitura ela era administrada por processos físicos. Processo físico, você sabe, né? Papel, você numera ali, mas você não tem controle da situação. Então, nunca tive problema com isso. Foi no meu governo que nós criamos o controle interno da administração. Foi no meu governo que, num determinado momento, eu acho que 7 ou 8 secretários do nosso governo eram funcionários de carreira da prefeitura, né? Servidores de carreira, no finanças, na administração, na educação, na procuradoria, né? Nunca praticamos um ato sem o parecer da procuradoria, né? Foi no nosso governo, por exemplo, que a gente permitiu que as pessoas pudessem ter mais acesso através da Lei de Acesso à Informação, né? O que acontece é que foi construída uma narrativa diante do excesso de realizações, e foi mesmo. O que nós fizemos na cidade de Atibaia em 8 anos foi fora da realidade, porque eu corri atrás de recursos, porque eu sou trabalhador, porque eu sou um cara esforçado, né? E eu me incomoda esse comportamento de isso aqui não é problema da prefeitura, é problema do Estado. E na articulação da política você conquista. Você conquista, você viabiliza, você entrega. E aí as pessoas ficavam questionando, porque pintou a escola. Se você olhar profundamente as contestações judiciais que nós tivemos, pintou a escola da cor do partido. Fez uma lei de cargos para substituir uma lei que recebeu um MADIM. Você assume a prefeitura, né? A justiça derruba a lei de cargos, você precisa fazer outra. Como é que você vai administrar sem secretário, sem diretor, sem comando a prefeitura? O caso do hospital. Está construindo um hospital pagando 3 vezes mais. Você comprar uma televisão nas Casas Bahia e dividir em 12 vezes, o valor somado das parcelas não é o mesmo do valor à vista, né? Você comprar uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal de 500 mil, ao final de 30, 40, 20 anos, não sei quanto tempo você vai parcelar, somando todas as parcelas, é o valor à vista que você pagou? Com certeza não. Claro que não, né? E eu sempre fui contestado por esse tipo de coisa, né? Tanto que a maioria, por exemplo, dos vereadores que faziam esse tipo de contestação nunca mais nem ganharam a eleição, porque o povo percebeu que eles estavam sendo usados por um contexto político regional que eu vou só fazer uma reflexãozinha básica. Todas as lideranças fortes da cidade de Atibaia que tiveram projeção para alçar espaço de deputado estadual, no meu caso federal, né, extrapolar o limite da cidade de Atibaia, houve uma tentativa de rotular através dessa questão de corrupção, de superfaturamento, essas coisas, né? Porque nós temos um movimento político na região que não tem interesse nenhum que a cidade de Atibaia se posicione no lugar que ela deve estar, como locomotiva da região. A liderança da cidade de Atibaia é a liderança que se responsabiliza hoje na relação com o governo por contemplar todas as cidades da região. E esse modelo político ultrapassado, que controla as mídias da região, não é o caso do portal aqui, mas as rádios, que controla os jornais, que permite que alguns políticos da cidade aqui vivam o chamado complexo vira-lata,
né? Quando perde a eleição aqui, vai pedir benção lá em Bragança, lá, vai pedir pelo amor de Deus para sobreviver politicamente, para ficar atrapalhando a vida de gente honesta, de gente decente da cidade de Atibaia, né? Pessoas que se colocaram à disposição de destruir as lideranças que se projetaram dentro da cidade de Atibaia falando isso, mas que não provam nada. Cadê aquela questão do fórum? Que ninguém nunca me ligou para pedir desculpa das injustiças que eu sofri naquele momento. O hospital hoje tem autorização da justiça para receber a ordem de serviço. Por que não dá a ordem de serviço? Qual é o problema? Nomeou perito, contratou a FIP. Então sempre isso aparece na eleição porque eles não conseguem me contestar no trabalho. Eles não conseguem contestar o que é que você fez. Se ele perguntar para mim o que é que eu fiz, eu vou fazer que nem eu estou fazendo com você aqui. Vou ficar 1 hora falando das coisas que eu fiz. Perguntar o que eu vou fazer, eu vou ficar 1 hora, 2 horas falando o que eu vou fazer. Aí não tem como perguntar isso para mim. Até porque eu também vou perguntar para ele. Aliás, eu vou comparar, falar assim, não, vamos falar do que eu fiz e do que você fez. Porque a escola na minha época custava muito mais do que a escola da tua época. Mas o orçamento da tua época era compatível com a possibilidade de fazer escola. Então por que eu fiz 18 e você não fez nenhuma? Por que eu consegui 1.480 da minha casa, minha vida, e você não conseguiu nenhuma? Então ele vai falar assim, não, ele conseguiu porque ele está fazendo coisa errada. É a desculpa do inoperante. É a desculpa do cara que não realiza, né? Eu não tenho problema nenhum com isso. Tanto que estou lá hoje em Brasília, né, como deputado, e estou participando dessa eleição como prefeito novamente. E tenho a minha vida aberta, graças a Deus. E as pessoas que me conhecem profundamente, desde pequeno, desde moleque, conhecem a história do meu pai, da minha mãe, né, da nossa vida na cidade de Atibaia, sabe que a cidade nunca teve alguém tão decente, tão correto administrando ela, né? Diferente de muita gente aí que prega uma coisa na frente da TV, da propaganda, né? Mas não consegue abrir 15 centímetros da vida para poder falar para as pessoas de como conseguiu ter o que tem, né? Mas também não quero polemizar sobre isso aí, eu quero falar sobre as conquistas que a gente vai buscar aí para a cidade de Atibaia. É isso aí, vamos seguir. Agora a gente vai para a reta final já, vamos fazer um ping-pongzinho de perguntas rápidas para você. Ai. O Saulo prefere manhã ou noite? Noite. Para trabalhar amanhã, para trabalhar amanhã. Tá, para se divertir à noite. Tá justo. Frio ou calor? Frio. Qual que é o lugar... Bom, eu falaria em Atibaia, mas você que está deputado federal, eu vou estender a pergunta para um geral. Qual que é o lugar que você mais gosta de estar? Mais gosta de relaxar? Não, em casa com as minhas filhas, não tem jeito. Aí não meu refúgio. É isso aí. E qual que é o lugar de Atibaia que você mais gosta? Eu sempre gostei de bater uma bola, correr, né, jogar um futebol. Então os campos da cidade aí sempre foram os ambientes que eu mais, vamos dizer assim, tive prazer de estar, e até porque fica perto das pessoas, né? Mas eu gosto muito daquela região do Cachoeira ali, porque eu ando a cavalo, acho uma região bonita. Depois que eu comecei a pedalar também, aí enfim, conheci a cidade toda. Tem a região da Pedra, que é uma região que traz muita energia positiva. A Atibaia não dá para escolher, ela é maravilhosa de maneira plena, né? É isso aí. Se você pudesse escolher nesse momento um superpoder, qual seria o superpoder que o Saulo escolheria? Rapaz, assim, queria que esse hospital tivesse pronto, funcionando. Legal. Qual que é uma qualidade indispensável para um bom líder? Humildade. Humildade, acho que é humildade e acessibilidade, ser acessível, né? Importante também. Importante também. Qual tipo de música que o Saulo gosta de escutar? Tonique Tinoco, Liu e Léo, Teodoro Sampaio, Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho e Chororó. Até esses mais moderninhos aí, de vez em quando a batida é legal, mas sertanejo raiz. É isso aí, é isso aí. Bom, qual a sua comida preferida? Arroz, feijão, carne moída e ovo frito com gema mole. Que agora os restaurantes... Agora não, né? Já tem um tempo aí, os restaurantes não podem fazer gema mole, tem que comer em casa, não tem jeito. É isso aí. Bom, mas não pode patrocinar essa tese aí, né? Não pode. Mas eu gosto. Tá certo. Bom, gosto é gosto. Gosto não se discute. Arroz, feijão, carne moída e ovo frito com gema mole. O que Atibaia significa para você? Rapaz, hoje eu posso dizer que parte da minha vida, né?
parte da minha vida. Estou me dedicando a ela na vida pública aí há 20 anos. Então eu digo que eu estou deputado federal e respondi essa pergunta, não exatamente essa, mas para o líder do PSD, o Antônio Brito, líder dos 44 deputados, falou: Saulo, você tem 41 anos de idade, deputado federal, está aqui, tem a vida toda pela frente aí, em termos de projeção. Aqui é um ambiente que tem muita gente já de idade avançada. Eu falei: Britão, eu gosto de Brasília, é legal, articula, debate tema de repercussão nacional, mas eu amo a minha cidade, não tem jeito. Estou assistindo de camarote ela passar por um processo de estagnação, né, de retrocesso, e eu vou me colocar à disposição para poder retomar, né, o caminho do sucesso para ela. Então, uma cidade que hoje faz, sem dúvida nenhuma, parte da minha vida. É isso aí. Bom, estamos caminhando agora para o final mesmo, e eu quero que você tenha a oportunidade de deixar uma mensagem para toda a cidade de Atibaia. Todos eles podem te ver nesse momento. Aproveita aí, deixa o seu recado para os nossos internautas. Dizer para a cidade de Atibaia que tenha um pouquinho mais de paciência aí até o dia 31 de dezembro, que eu estou voltando, estou me colocando à disposição mais uma vez para participar do processo eleitoral, né, pactuar com a cidade um plano de desenvolvimento, fazer um governo muito firme, um governo forte politicamente, um governo que possa contemplar a cidade em todas as regiões, um governo que possa cuidar das pessoas, um governo que seja conduzido por pessoas que amam essa cidade, que se preocupam com ela, que querem fazer dela a melhor cidade para se viver, né? E que vai ter aí durante esse período eleitoral o processo de conhecer novamente, né? Não, na verdade de rever o Saulo mais maduro, o Saulo mais encorpado politicamente, hoje muito mais articulado, né? Com muita força, com muita disposição, com muita vontade de trabalhar aqui pelo nosso povo e fazer da cidade de Atibaia aqui a cidade que a gente ama e é apaixonado por ela, sem dúvida nenhuma, a melhor cidade do mundo. É isso aí. Bom, eu quero agradecer também nesse momento a todos os internautas que acompanharam essa série de entrevistas, né? Não somente essa, mas que acompanharam todas as entrevistas aqui de todos os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade de Atibaia. Esse é um momento importantíssimo para a democracia da nossa cidade, para que você possa conhecer e tomar a melhor decisão. Por isso que o Portal da Cidade, junto com o Fábio Aron, teve essa iniciativa de produzir esse conteúdo. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Vamos ter outros momentos também, vamos convidar todos os candidatos aqui para uma sabatina de perguntas sobre plano de governo. Temos outros planos também para o futuro. E acompanhe a gente, siga as nossas redes sociais. As redes sociais do candidato vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com os amigos e até a próxima. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, Lucas. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.